Compartilha mesmo aqui. Boa noite para quem está chegando aí. Boa noite, Eliane. Boa noite, Andréia. Enquanto vai entrando o pessoal, deixa eu ver se eu consigo colocar uma imagem aqui para quem chegar já saber do que a gente está falando. Deixa eu ver como é que coloca aqui uma imagem. Queria colocar uma imagem aqui, mas não estou achando. Pessoal, quem está entrando aí, me diz quem já leu o Kybalion, só para eu saber. Quem for chegando aí, ó, lembrando quem está chegando aqui, a gente trata aqui de falar sobre o hermetismo, tá? Se você ainda não me acompanha, tá chegando, a gente vai passando por aqui, a gente fala sobre os princípios herméticos do livro Kybalion, que são as 7 leis ocultas da manifestação da realidade. E a live aqui é mais pra gente bater um papo, a gente ir conversando e se aprofundando em alguns temas, dando um auxílio ali, desmistificando algumas coisas, né, que é uma leitura complexa, é um entendimento um pouco difícil e denso de entender de primeira. Eu mesmo levei 1 ano para terminar de ler esse livro aqui. E assim, muita coisa acontecia ali que eu ficava semanas refletindo sobre o conhecimento até ele poder germinar de fato e eu compreender, porque era cada capítulo era uma explosão na mente que eu ficava, meu Deus, o que é tudo isso, né? Você é de fato um despertar, você vai despertando. E eu sei que para muita gente é difícil e acaba desistindo dos estudos, né? Acaba deixando de lado. Muita gente já falou até em algumas publicações que tinha um livro e começou a ler e não conseguiu mais porque é complexo. E por isso que eu tô com esse objetivo, com esse propósito de difundir o hermetismo de uma forma mais sintetizada, porque depois de 10 anos se iniciando no hermetismo, eu já passei por muitas coisas, já me iniciei também e já aprendi bastante coisa de forma prática mesmo. Então eu quero trazer um hermetismo prático. Ao mesmo tempo que ele é espiritual, é místico, ele também é filosófico e ele é prático para a nossa vida, porque ele vai fazer sentido quando você coloca na tua vida e muda a tua vida. Se você ficar só filosofando... Ué, apareceu alguma coisa aqui, peraí, só um minuto. Apareceu um alerta, falando que apareceu um alerta para mim da live que ela tá restrita. Tá vendo? Ué. Que estranho. Não, tá vendo aí? Tô. Mas você tá aqui? Tá normal? Tá. Apareceu uma mensagem pra mim aqui que a live foi restringida. Por quê? Tá mostrando isso aqui. Tá, voltou? Tá. Tinha aparecido um alerta, falou, sua live foi restringida e pode diminuir o alcance devido a temas sensíveis, tá vendo? É o que eu tô te falando, você tem que tomar cuidado com o que eu falo. Então. Mas vamos ver, vou esperar aqui. Por isso, então, pessoal, quem tá entrando, a gente tem que bater um papo. Aqui é um ambiente pra gente bater um papo. Tem coisas que realmente que eu tô falando.
é aprendendo na hora com a plataforma, porque tem temas que são sensíveis, várias coisas que não podem ser faladas, né? E vai de acordo com até o vídeo que eu publiquei hoje falando sobre o sistema e a Matrix, né? Que dificulta o nosso despertar e a nossa libertação porque vai nos restringindo de várias formas, né? E aí é a jornada de cada um. É por isso que você precisa buscar, por isso que você precisa ler e estudar o livro. Por isso que eu nem me aprofundo muito, não adianta nem ficar lendo muita coisa, falando aqui, porque senão eu vou ser restrito, pode cair, pode cair o meu perfil, e aí o propósito foi por água abaixo. E aí tem gente que acha que é sensacionalismo meu para vender o livro, né? Só que não é, de fato, ó, aqui já apareceu um alerta para mim que foi restringido. Então tem coisa que não pode falar. Então as redes sociais, a gente não pode falar o que a gente quer, o que a gente pensa. Não é mais assim. Já foi o tempo que a gente via na rede social e falava o que bem entendia. Então a gente tem que filtrar. Até nisso a gente tem que aprender. Eu tenho que aprender palavras e novas técnicas de comunicação para poder transmitir um conhecimento, porque se eu transmitir ele de forma nua e crua, a própria plataforma e o sistema barra. Porque não pode. Então você vê que a todo momento a gente é bloqueado de se libertar. Por isso que não é fácil. É a gente que tem que buscar. Não é ninguém que vai vir te salvar ou te libertar. Porque se você não tomar a escolha de buscar, de ler, de buscar os conhecimentos antigos, de questionar as coisas mesmo, você não vai se libertar, né? Então, ó, você vê, ó, já limitaram minha live. Eu tava fazendo, ó, hoje é quarta, fiz segunda e terça. Tava batendo 30, 50, 100 visualizações. Agora a gente não passou dos 15 ali. Então a própria plataforma já limita. Já apareceu um alerta também. Sua live foi limitada por tema sensível. Pô, você tá vendo? Aí é engraçado, que aí você vê coisas ali explícitas, né? Que nem aquele tema que o Felca trouxe, né? Aqueles temas lá que também nem vou entrar em mérito. Isso dali era liberado. Você vê como que é? Algumas coisas é liberado propositalmente para sequestrar a atenção das pessoas, para sequestrar a energia das pessoas. Assiste meus 2 vídeos que eu publiquei hoje que falam sobre esse sequestro da nossa energia, porque nós somos baterias. Nós somos baterias divinas. Todos nós somos uma bateria energética. E quem tem acesso a esse conhecimento, porque eu falo, esse conhecimento ele é uma arma nas mãos erradas. Ele é. E eu alerto, e eu falo, para tomar cuidado, para você ter boas intenções ao ler, porque isso aqui é uma ferramenta, mas ela é neutra. Ela não é do bem nem do mal, ela é neutra, é uma ferramenta, assim como a faca, como o fogo. Mas quem vai decidir o uso é você, e quem vai ter as consequências também é você. Se você quiser optar pelo lado ruim do negócio, se você quer optar pelo lado que vai aprisionar pessoas, vai manipular pessoas, porque sim, você pode manipular pessoas com esse conhecimento. Mas a escolha é tua, só que a consequência vai ser sua também, porque tem a lei do ritmo que está aqui. A lei do ritmo, que tudo que vai para um lado, volta para o outro na mesma proporção. Então, da mesma forma que você pensar em controlar os outros, enganar os outros, manipular os outros, você pode ter certeza absoluta. É por isso que eu confio na lei divina. Vai voltar para você. O que você faz, volta. E volta multiplicado. Por isso que fazer o bem ao próximo é fazer bem a si mesmo. Porque todos nós estamos conectados de fato numa matriz divina, universal. E o que você faz para o próximo, você está fazendo para você. Por isso que Jesus mesmo já dizia, amai o próximo como a ti mesmo, porque você está amando a si mesmo. Você está fazendo bem a si mesmo. Então, às vezes, as pessoas pensam que o mal é ileso, as pessoas que praticam o mal, a maldade, fica ileso, que o mal acaba tendo mais... as pessoas crescem fazendo coisa errada, enganando os outros e não sei o que tem, aí você fica indignado. Mas só que você só está vendo o agora dela. O agora dela. Você pode ter certeza que a conta chega e é aqui, e é nessa encarnação. E a conta vai para as próximas ainda, mas você pode ter certeza que tudo você planta aqui, você colhe aqui mesmo. Nessa encarnação. E ainda você vai com um débito ou com um bônus para as próximas encarnações. Então o que você está plantando aqui vai além dessa vida. Vai além dessa vida, porque eu já falei, nós temos vários graus de existência. Certo? A consciência ela se manifestou em vários graus. Isso está aqui no livro também. O primeiro grau, para você ter uma noção da consciência, é o mineral, ou seja, a pedra. A primeira forma de vida é a pedra. Então, assim, os planetas, por exemplo, todos são formas de vida. Planetas, estrelas, tudo é vida, tá? Mas são formas de vida com frequências diferentes. E a mais densa, certo? É o mineral, é a pedra. Então, a consciência, ela dorme ali no mineral.
Aí ela começa a vibrar, quando ela começa a vibrar, ela vira o quê? O vegetal. A próxima encarnação após o mineral é o vegetal. Ou seja, as plantas, as árvores. Essa é a segunda forma. Depois de muito tempo, quando a gente vai pegando a evolução, a história da vida, de fato, é aquela questão de Darwin mesmo, né? São bilhões e bilhões de anos que a consciência e a vida vai se transformando em novas formas. Então depois do vegetal é o animal, depois do animal é o homem. Aí a consciência ela desperta no homem. Quando chega no homem a gente desperta para saber quem somos. O ser humano é o único ser que tem consciência de si mesmo, que começa a pensar e raciocinar sobre a sua própria existência. Até a forma anterior de animal, o animal só vive o agora, ele não fica pensando no passado, presente e futuro e fazendo planos e raciocinando sobre as coisas. Isso só existe entre nós seres humanos. Então a consciência ela inicia o despertar no ser humano. E quais são as outras formas de vida? Aí tem outras. Depois da forma humana, a nossa próxima forma, se você de fato evoluir a tua consciência e não ficar voltando aqui na roda de samsara, né? Que você vai sempre voltando um ciclo sem fim de sofrimento. Quando você transcende, a sua próxima forma é a forma angelical. De fato você vai virar um anjo, um ser celeste, ou seja, uma estrela, tá? Uma estrela, as estrelas são os anjos, tá? As estrelas são os anjos, que é pura luz. Essa é a nossa próxima forma de existência e eu venho trabalhando nisso porque eu quero, na minha próxima encarnação, eu não quero mais vir como ser humano, eu quero virar uma estrela mesmo. Minha próxima encarnação, eu quero virar um anjo, é isso, um ser celeste. Aí depois você tem as outras formas, divindades, constelações, galáxias, universos, e assim a consciência vai evoluindo e expandindo até que você volta para a consciência do todo, certo? E vira Deus. Resumindo, o livro é isso. Aí você entendendo as leis, que são 7 princípios, são 7 leis universais, você aprende a como ir transcendendo, como ir evoluindo, vida após vida, experiência após experiência, para que você vai expandindo e cada vez se aproximando mais da fonte divina, da fonte de Deus. Porque a vida de fato ela é eterna, tá pessoal? A vida ela é eterna. O que muda são as formas, mas tudo é vida. A vida é eterna. A carne fica, mas o teu espírito ele é eterno, tá? E a sua consciência vai viajando em várias e várias eras. Então assim, você já existe há infinitas eras. Por isso que tem, né, você tem déjà vu, você tem lembranças, você sente que você já teve outras vidas, e de fato teve, de fato você não é daqui, né? Até a ciência já vem comprovando que tudo que está no nosso organismo veio de fora da Terra, que são as células, os átomos, eles são o quê? Partículas de estrelas. Eu vou até publicar depois umas fotos aqui mostrando a semelhança de a explosão de uma estrela e quando quando tem lá a fecundação, né, de um esperma no útero. Você vê aquele monte lá dos espermatozoides indo lá para o útero, é a mesma coisa, a estrela explodindo e aqueles seus feixes, né, de luz indo para algum planeta. Então, o que nós somos? Nós somos pó das estrelas. Quando uma estrela morre na sua forma física, se fragmenta em várias almas que vão encarnar e virar um outro tipo de ser. É isso que acontece, cara. É isso que acontece, tá? Então, a vida ela é eterna. Ela é eterna. E não é só teoria. Quando você tem estados de transe, de gnose, até mesmo com experiências com ayahuasca e tudo mais, né, e meditações profundas, que é o estado de samadhi e nirvana, você alcança esses estados de consciência e você consegue de fato entender isso ali, mas é algo não lógico. É uma coisa que a razão nem compreende, a razão nem entra nessas esferas de consciência. Então tudo que é falado através do ser humano, que nem eu mesmo aqui, você não pode levar tudo ao pé da letra que eu estou falando, tá? Porque o que eu estou falando são palavras, são o quê? São apenas símbolos. A palavra é um símbolo que vai representar algo que está além. Então tudo que sai da boca não representa nem 10% da realidade. Por isso que você tem que ter a tua própria experiência, porque a verdade você não crê nela, você sente, você vive.
E você sabe quando é a verdade. Fala, eu vivo a verdade. Agora eu sei o que é Deus. Eu sinto Deus. Eu não creio em Deus. Eu sinto Deus. Eu sei o que é. E ninguém precisa me provar ou desprovar nada. E eu nem tenho que provar nada para ninguém. Porque a minha experiência basta. É isso, a minha experiência basta. Eu sei que sou o que sou. Esse é o estado de consciência que você tem que buscar atingir. E aí existem as ferramentas para isso. Isso é despertar. Isso que Cristo veio nos trazer. Porque vós sois deuses que habita dentro de você. E aí você desperta isso e você traz essa consciência crística. Porque a volta de Cristo, que muitos ficam esperando Jesus aparecer em carne, né, e voltar, na verdade, o que é a volta de Cristo? É a consciência crística, consciência cristalina, a consciência clara. Isso é Cristo. Essa é a volta de Cristo. Ele não volta mais em carne, agora é só em espírito. É um despertar. Por isso que a gente vê o despertar em massa, é Cristo voltando. Ele já voltou e está voltando e habitando o coração daqueles que buscam pela verdade de coração. E aí ele desperta. Então nós todos que estamos aqui nesse processo de despertar, Cristo já está em você despertando e trazendo essa clareza, essa consciência cristalina para ver a realidade. Então no início parece feio, meu Deus, não quero ver a realidade. Mas depois isso fica muito belo. Você vê a vida na sua naturalidade. Porque ver as coisas, quando você desperta as coisas é feia, por quê? Porque é como se você tivesse uma casa abandonada, ficou muito tempo abandonado, tá cheio de lixo, de vermes, de podre, coisa, tá tudo podridão. E aí você vai lá abrir a casa, aí você abriu a casa, abriu a janela para trazer a luz. O que você vai ver nessa casa no primeiro momento? Bagunça, sujeira, caos, né? Vermes, lixo. Mas só que você trouxe a clareza, agora você está enxergando o que está sujo. E aí você vai começar o quê? A limpeza. Por isso que muita gente tem medo de olhar para si mesmo, porque não quer olhar justamente para a sujeira que está em si mesmo. Todos nós temos que se limpar o tempo inteiro de pensamentos, sentimentos, vontades que são torpes, né? E isso não é apenas dogma e nem moralismo. Você sabe, né, o que está ali dentro de você que você não quer ver, só que você tem que olhar e você tem que limpar, você tem que transmutar isso. É transmutação daquilo que te faz mal, né? Olhar para a tua sombra e trazer a consciência, e trazer a luz. Aí você limpa. E aí sim você vai ter uma casa, que é o teu templo, é esse corpo que a sua alma habita, seu espírito habita, é o teu templo, é a sua casa. Então você tem que limpar ela, trazer a luz para dentro dela. E é isso que o hermetismo faz, quando você olha com essa perspectiva, tá? Para se curar, se iluminar e despertar. Agora, a pessoa que já tem, aqui no próprio livro também fala, né? Na verdade o que fala mais é essa outra aqui, isso aqui já é outra... Isso aqui já é mais avançado, você lê primeiro esse aqui, depois você vai para o corpus hermético, também é hermetismo, mas aqui já tem coisas mais profundas. Mas aqui já fala que muita gente já é ruim de coração mesmo, e ela já vai entrar já com más intenções, então ela não vai olhar para dentro, ela já vai olhar isso para saber como ela vai se beneficiar, tirar vantagem dos outros, manipular os outros, controlar os outros, sugar e drenar a energia dos outros. Então assim, vai de cada um. É do teu coração. Aí você vai colher as próprias consequências de tudo isso, do que você planta, né? E tem gente que não tem o que fazer, não tem o que fazer. Você não muda ninguém, você não desperta ninguém, você não salva ninguém. Isso é besteira. Quando você desperta, você fica com aquela necessidade de querer salvar os outros, querer despertar os outros, você precisa saber isso, precisa ver aquilo, e aí só piora a tua jornada. Você pode reparar, você que faz isso, só piora a tua jornada. Atrasa a sua jornada, você querer acordar os outros. Você discordou, você viu, meu Deus, as pessoas precisam saber disso, né? A caverna de Platão, você saiu da caverna e viu a luz e quer voltar lá. Pessoal, tem uma vida lá fora, vamos pra lá, pô. A vida não é só aqui na caverna. E aí você é ridicularizado. Então, você que está despertando agora, não queira levar os outros. Faça você o teu processo. Cada um está no seu tempo, na sua jornada. O chamado é individual, a pessoa que tem que sentir. Você pode dar sinais, soltar ali parábolas, é o que Jesus fazia, né? Você traz ali algumas coisas assim, sabe? Que é leite às crianças, né? Como aqui já fala, né? No Kybalion. Não solte pérolas aos porcos, mas sim dê leite às crianças e carne aos homens. Porque o que é não soltar pérolas aos porcos? É você não jogar o que é valioso para quem não valoriza. Você vai jogar a pérola no porco, ele vai fazer o quê? Vai pisar em cima, vai comer aquilo. Ele não vê o valor da pérola. Então a pérola que é o que? É você querer trazer esse conhecimento, essa sabedoria
divina e querer falar para alguém que não valoriza nada disso e vai dizer que você é maluco e que não tem nada a ver, que isso é besteira, que isso é inútil. Então e aí ele drena a tua própria energia, porque quando você, a partir do momento que você fala, você abre o teu campo energético. Sua fala é o seu ti, né? O seu ti, a sua energia. Você falou para alguém, você abre o teu campo. E quando essa pessoa não está pronta para receber e ela questiona, ou ela te julga, ela te critica, ela coloca a energia dela dentro de você, por isso que você se sente mal. Então toma muito cuidado com o que você fala, para quem você fala. Porque senão você está dispersando a tua própria energia com quem não merece a tua atenção. Aprenda a se desenvolver primeiro, se fortaleça, e aí depois você guia os outros que te pedem ajuda. Primeiro você transforma a sua vida, você tem que se tornar um exemplo vivo, para depois você ir auxiliando outras pessoas que estão precisando de ajuda. E aí você guia, entende? Agora deixa eu dar uma lida aqui, ver se alguém perguntou alguma coisa. Se alguém quiser perguntar, quem aqui que já leu o Kybalion? Só para eu saber. É isso mesmo, Antônio, é o despertar da Kundalini. A Kundalini ela desperta no chakra base e vai subindo pela espinha, até chegar na coroa. Só que muita gente fica só gastando a energia da Kundalini, né, nas partes inferiores, ou seja, só nos desejos da carne. Não fala palavras sérias, tá? Da Kundalini, essa parte não pode falar. Vou deixar aberto aqui, se quiser. Tá. Deixa aberto, Ele pode não deixar. pode falar assim. Eu sei, já veio na hora já. E aqui no Brasil o pessoal usa essa forma de Kundalini de uma forma errada. Inclusive a minha mulher tá falando aqui, a Kundalini, né, é a energia daquela que eu não posso falar, né, não posso falar essa palavra aqui, mas a energia, é a maior energia que existe na gente. É essa energia, a energia da libido. Acho que libido eu posso falar, né? E a maioria tá usando para que essa energia? Se você olhar, principalmente no Brasil, qual que é o símbolo do Brasil aí, né? Com funk, com essas coisas todas, é o quê? Essa energia tá indo para onde? Tá indo para baixo. Tá indo para baixo, né? Tá sendo gasto para isso. Só que essa energia, ela é para ser usada para te elevar. É a maior energia que existe do ser humano. E aí você vê muita gente viciado ali, né? Não sei se eu posso falar essa palavra também, né? Do PORNO, né? Viciado nisso, ou seja, gastando a sua energia naquilo, principalmente homem. Mulheres, às vezes, vai por outro lado ali de se expor também, porque é os dois lados, né? Você vê os homens viciados ali naqueles vídeos, né? Desses ex-vídeos por aí da vida, né? Gastando a energia dele, que seria para ele se elevar, é uma energia de potência dele, tá lá preso gastando energia. E do outro lado, tem as mulheres que estão fazendo o quê? Usando de si mesmo para poder fazer o quê? Para também pegar essa energia. Então aí é um alimentando o outro. Mas tá tudo colocando para baixo. Então não é nem questão de moralismo, é questão que você está desperdiçando a tua energia. Você pode olhar, uma pessoa que é viciada nisso, seja de um lado ou de outro, você pode olhar para a vida dela, cheia de coisas prejudiciais, ela não tá bem com ela mesma, vive em conflito. Então não é nem questão de moralismo, é questão da sua energia, onde você coloca ela, como é que você está usando, porque se você deixar o sistema te guiar, todas as coisas que estão à sua volta ali, conduzir a tua atenção, você está na roça, entendeu? Aí a sua energia vai pro ralo, aí você se sente drenado, cansado, você não tem energia para nada, aí você fica só com a energia suficiente para deixar a roda girando, alimentando, né, o sistema, que é para você trabalhar e voltar para casa, e a tua vida fica só nisso. Então quando você parar de gastar a tua energia com qualquer coisa, inclusive de estar aqui na rede social, scrollando um monte de coisa aleatória, você está gastando energia também, porque a tua atenção é sua energia. Aquilo que você dá a sua atenção, você coloca a sua energia, que nem eu falei ontem. A nossa consciência ela tem 4 camadas. A camada da consciência, né, superior ali, a divina. Depois você tem o espírito, que é o movimento da consciência. O espírito é o movimento da consciência, da atenção. Aí você tem a alma, que é a energia. E você tem, né, o físico, que é a manifestação. Então você que tem que controlar onde você coloca a sua atenção, é onde você coloca a tua energia. E onde você coloca a tua energia é onde as coisas acontecem e se manifestam. Que nem a física quântica já traz aí, é o colapso de ondas. Aquilo que o observador olha se manifesta e toma forma. Só que você fica vendo várias coisas aleatórias, quais que são as formas que você está criando na tua vida? Várias formas distorcidas de um monte de coisa aleatória e você não manifesta nada. Então, você quer usar essa plataforma também? Que isso aqui também é uma ferramenta. Rede social é ferramenta. Não entra aqui sem propósito e fica consumindo um monte de coisa aleatória. Coloca um propósito, que nem eu falei ontem. Siga no máximo umas 3 pessoas ali de um conhecimento que você queira realmente aprender e só.
e para de seguir todos os outros, porque se você vê várias coisas aleatórias, você só fica mais perdido. Eu ainda recomendei aqui, para quem quer se aprofundar, que são pessoas também que me ajudaram muito com seus conhecimentos, que é a Lúcia Helena Galvão e o Hélio Couto. Siga esses dois, né? Que, já é uma ótima base, né? É uma ótima base ali. E para de seguir muita gente, para de ver muita coisa nada a ver, porque tudo, o seu olho, a sua visão é a boca do seu sistema nervoso. O que você olha, você está comendo, tá? Você está comendo de fato o que você vê, você está se alimentando disso. Então, o que você está se alimentando? JP, curar doença. Tá perguntando se funciona para curar doença. Quem perguntou? No JP. Deixa eu ver aqui. Exatamente, JP. Tem que fazer uma dieta, é um detox mental. As pessoas acham que dieta, detox é só do corpo, né? O que entra pela boca. Mas todos os nossos sentidos, eles estão se alimentando da realidade. A nossa audição. O que você está escutando? O que você está escutando? Você está alimentando o teu subconsciente com informações que estão mudando o seu comportamento e você nem percebe, né? Sua visão, o que você vê, o que você sente, o que você cheira, o que você come. Por isso que é aquilo, você é o que você come. Me diz o que tu consomes, eu direi quem tu és. O que você anda consumindo? Você se transforma naquilo que você mais consome. É fato. Você quer mudar a tua realidade? Você quer mudar quem você é? Muda o que você consome. Mude os teus ambientes. A ambiência também é tudo. O ambiente, ele te transforma. A gente não muda o ambiente. É mais fácil a gente mudar de ambiente. O ambiente tem uma força muito poderosa. Você não vai mudar um ambiente. Você não vai chegar que nem, vou entrar lá. Você vê, o político vai entrar lá numa política e vai mudar o sistema. Não vai, porque é mais forte que ele. Ele tem que criar um outro sistema, ele tem que criar uma outra egrégora. Então a ambiência é tudo. Então se você não está bem num ambiente, você tem que buscar e se alimentando de outros ambientes. Por exemplo, você está acima do peso, quer se exercitar, você está sem energia e você não tem força, você não vai conseguir fazer isso na tua casa, certo? Então o que você faz? Pelo menos faz a matrícula na academia e só vai, não precisa nem treinar. Só de você ir colocar o tênis, uma roupa de treino e ir para academia, você já vai estar num ambiente que vai te favorecer para isso, já vai te dar energia disso. E se você chegar na academia, o que você acha que você vai fazer lá? Você pode até ir, eu vou só lá, vou só conversar lá com o personal, com alguém. Quando você já estiver lá, automaticamente você vai sentir vontade de treinar. Você fala, já estou aqui. Ou seja, isso é a energia do ambiente te moldando. Então escolha os ambientes que você frequenta. Mesma coisa para negócios, para empresas. Você tem um negócio, você quer vender, você quer prosperar. Você não vai prosperar estando num ambiente de gente que só reclama, que fala que tudo tá ruim, tá difícil, e não sei o que tem, é só escassez. Não, você tem que ir num ambiente que fala de abundância, de prosperidade, entende? Aí você vai pegar isso por osmose, por epigenética, porque a energia está aqui o tempo todo circulando, né? Só que a gente não consegue ver, mas está aqui. A realidade objetiva que a gente vê aqui, ela não é nem 1% da realidade. Inclusive, tem vários animais que vê a realidade completamente diferente do ser humano. Vários animais vê a realidade diferente. Porque nós vemos de uma forma, mas ela não é isso aqui que a gente vê, ela é muito mais além disso. O JP falando para curar doença, responde a pergunta dele, fala daquele livro do jovem que se curou. Amigo, dá para curar doença com isso? Dá, mas eu não vou prometer nada aqui de se cura, porque eu não sei qual é a doença. Tem coisas que você precisa ver realmente com um especialista, às vezes tem coisas que realmente tem que procurar um médico, um psicólogo, enfim. Buscar aqueles que são mais integrativos, né? Que olhem. Uma coisa que eu posso recomendar é quando você for buscar um profissional, busque profissionais que vê o ser humano como um todo, de forma integrativa, que não queira só aliviar os sintomas, mas que sim queira ir na raiz. Então, assim, agora de conhecimento que eu indico para cura, eu indico 2 autores. Um é o Joe Dispenza, ele tem um livro lá, Como se tornar sobrenatural, tá? Se for até no meu perfil, ver lá os livros que eu recomendo, tá lá também, Como se tornar sobrenatural. Esse cara, ele se curou, né, da coluna dele, ele era para ficar paraplégico, e ele se curou só com os seus pensamentos. Ele mudou totalmente a forma de pensar. Não foi fácil, não é mágica, eu vou pensar agora, eu me curei, não. Ele fez por meses,
um tipo de meditação específico que ele foi reconfigurando cada célula do corpo para se curar. Porque sim, você é a cura. Só que às vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho. Então você precisa entender, você precisa aprender. Então pesquise. Joe Dispenza. Joe Dispenza. E a outra pessoa que eu vou indicar, que ela segue os princípios herméticos, vou até perguntar para minha mulher, que é ela que estuda mais. Amor, como é o nome da... Cristina Cairo, isso. Cristina Cairo. Cristina Cairo ensina... Pega aí o livro, amor, para mostrar aqui. Cristina Cairo ensina também como você se curar e que tudo começa na mente e na emoção, né? Toda doença física, ela é o último grau de manifestação de uma emoção, né? E de algo espiritual. Então, às vezes, a doença, ela começou no espiritual, aí ela vai descendo ali, né? Para a alma, para a emoção, e aí se manifesta no último grau ali, na dimensão que é a física. Então, você consegue se curar quando você identifica a causa emocional e espiritual. Só que não é uma coisa simples, mas tem um livro aqui da Cristina Cairo, onde ela mapeou usando o hermetismo, né? Porque o Hermes é o pai também da medicina. Inclusive você vê esse bastão aqui do meu perfil, né? De Hermes na medicina. Você vê esse bastão aqui, né? Para você ver como isso aqui já está há muito tempo aí, ó. E você nem sabia, né? E Hermes é o pai da medicina, da cura, mas a cura superior do teu espírito. Só que às vezes você vai precisar de uma intervenção física para mudar alguma coisa. Mas leia Joe Dispenza. E aqui, ó, Cristina Cairo, ó, esse livro aqui, ó, A Linguagem do Corpo. Ela é brasileira, tá? Recomendo também. E ela também, os fundamentos dela são herméticos, tá? Ela é uma hermetista e sintetizou um conhecimento aqui muito bom sobre todo o funcionamento do corpo, o que cada sintoma, emoção, sentimento significa e como que você cura. Então, ó, Cristina Cairo, recomendo. E aí você vai aprender a autocura. Outra forma também de se curar, pô, tem as coisas básicas, eu sempre falo, água, garrafa de vidro, sol, água solarizada, já é uma coisa. Todo dia começa a tomar a partir de hoje, para de tomar água de garrafa de plástico, tira as garrafas de plástico, mesmo que você compre na garrafa de plástico, mas tira da garrafa de plástico, coloca numa garrafa de vidro e deixa no sol, né? Pega várias garrafas de vidro e deixa pelo menos 3 horas no sol, depois tira e deixa elas esfriando. O sol vai tirar as toxinas ali, o flúor da água, vai trazer a energia direto da fonte ali, né? Do sol, a estrela que nos mantém vivos aqui. Então, você vai tomar água solarizada e você tomando essa água, isso também vai te curar, vai curar as tuas células. Você pode reparar que nenhum animal toma água parada de sombra. Os animais tomam água de sol, porque tem energia viva. Então, isso também vai te ajudar a curar. O que vai te ajudar a curar? Dormir, sono de qualidade, pisar na terra, são coisas básicas que você já pode se curar. Mas quer se aprofundar em ter coisas mais complexas? Leia esse livro aí e Joe Dispenza, tá? Então, Eliane, primeiro que você pode fazer, se possível, seria não ir. Mas se você tem que ir, você pode tentar trazer a visão da pessoa para o lado positivo, né? Aí você vê alguma coisa positiva, porque sempre que acontece algo, por exemplo, você está conversando, que nem acontece comigo. Se a pessoa é muito negativa, eu não consigo, eu tento me afastar, eu não vou me afetar por conta disso, né? Você não pode ajudar, você não pode salvar os outros, mas você pode tentar ajudar. Então, a pessoa trouxe algo negativo, só fala de coisa ruim, só fala de doença, traga o lado positivo, mude você a frequência, porque é o princípio da polaridade, certo? Tudo tem 2 polos. A pessoa está no polo negativo, busque você que tem um entendimento, trazer o lado oposto do que ela está trazendo para você. Então ela falou de uma doença que tá isso, que tá difícil, que tá aquilo. Pô, fulano, entendo, né? É complicado mesmo. Mas vamos olhar pelo lado bom. Olha só isso, isso e isso. Olha essa coisa aqui, olha isso que aconteceu, isso não é bom. Vamos olhar por esse lado. Você muda a frequência ali na hora. Só que se você estiver fraco, você não consegue. Então assim, a energia maior é a que predomina. Então se a energia negativa dela for maior do que a tua energia positiva, ela te leva para o negativo. Aí a importância de se fortalecer antes de querer ajudar os outros. Se a tua energia está fraca, está baixa, e você vai querer ajudar alguém que está negativo, é mais fácil ela te puxar para o negativo. Agora, quando a sua energia está forte, expandida, aí você consegue mudar as pessoas.
Aí você consegue trazer ela do positivo, do negativo para o positivo. E a própria pessoa fala, nossa, como você me deixou bem, caramba, olha como eu tô agora. Então é você saber ter esse feeling da tua própria energia, se você tá bem ou não. Porque se você não estiver bem, não adianta você querer mudar o outro. Vai só piorar a situação, né? Então essa é a dica, tente mudar, traz pro lado positivo. Você tá fraca, então tenta se afastar ou nem entra na conversa, porque quando você entrar, se você entra no assunto, por exemplo, a pessoa está trazendo algo negativo e você entra no assunto, você entrou no campo dela, certo? Aí você se permitiu ter essa energia para você. Então, se você não puder mudar ela, tenta ignorar, evita. É aquilo lá, entra por um ouvido e sai pelo outro. Filtra, ativa o seu filtro. Aí fala, tá bom, entendi, é mesmo, né? Mas não entra, não dá assunto, não alimenta isso, não alimenta. Ou você muda ou ignora. Então, Daniel, o cabala é difícil de entender, mas não é impossível, né? Aí que tá, a sua persistência. Se você não quer nem começar, aí não tem o que fazer. E é por isso que eu também tenho um grupo, tenho umas lives aqui para ajudar na compreensão. Mas ele é difícil sim, mas não é impossível. Se você se comprometer e for começar a estudar, você vai ver que o livro ele tem várias camadas de entendimento. Por isso, cada vez que você lê, você vai ter uma nova compreensão. Então, você lê uma primeira vez, você vai entender uma coisa. Leu a segunda vez, vai entender outra. Cada vez você vai acessando uma nova camada de entendimento. Mas você precisa começar. Entendeu? E não é para todo mundo mesmo. Tem gente que vai lá, não consegui entender nada. Então é porque nem está no momento. Você não entrou nem no nível inicial para se iniciar, para entrar. Mas se você ler e não entender nada de nada, não é para você mesmo. Não é. Mas alguma coisa você vai entender. Todo mundo que já leu o livro, ninguém compreende todo o conteúdo do livro. Eu já li 5 vezes, estou lendo a 6ª, já tem 10 anos que eu estudo, que eu vou me aprofundando, porque o negócio é você ler e tentar colocar em prática as coisas e ver isso na sua vida. Cada vez é um novo entendimento. Então você nunca vai chegar no fim, mas só que você tem que iniciar. Né? Você tem que iniciar e vai se aprofundando. Né? Aí são camadas de acesso da realidade através desses conhecimentos. Mas os 7 princípios, eles são fáceis de entender. Você consegue ver à sua volta. Qual é o conteúdo base do livro? Os 7 princípios herméticos, as 7 leis cósmicas do universo, que permeia tudo. Que é a lei do mentalismo. Olha como é fácil de entender. Só que a leitura é para você se aprofundar em cada uma dessas leis. Mas é a lei do mentalismo, que diz que tudo é mente, tudo é mental. O universo é mental, o universo é uma grande mente. E tudo começa na mente. Pronto. Já isso é fácil de entender. Toda a sua ação, todo o seu sentimento, tudo que você faz aqui, ela começou primeiro na sua mente. Nada que você faz, ela não foi feita antes de passar pela mente. Ela passou pela mente. Mesmo que você não tenha consciência, mas passou na sua mente. Depois, segundo princípio, correspondência. Tudo que está em cima é como que está embaixo. Tudo que está dentro é como que está fora. Tudo existe uma correlação e correspondência. Então, todas as coisas você consegue criar uma correspondência. Então, algo que acontece externo, que te afeta, às vezes está revelando uma coisa interna sua. Né? Então, tem vários níveis de correspondência que você pode usar. Né? Então, são infinitos níveis de correspondência. Terceiro princípio da vibração, que diz que tudo vibra, tudo se move, nada está parado. E aí, você aprendendo sobre os princípios da vibração, você vai aprendendo o quê? Que você, vibrando em determinadas frequências, você muda o seu estado de consciência. Aí você escolhe, né, qual o estado de consciência. E aí existem várias técnicas. Eu tenho vários vídeos aqui no meu perfil falando de técnicas de vibração. Ontem mesmo eu postei um falando como ativar essa divindade nossa ali, com uma vibração, utilizando a água e a entoação da palavra. Você muda a vibração. Quarto princípio, polaridade. Tudo tem 2 polos, né? Os extremos se tocam, tudo é uma coisa só, o que muda é só o grau. Por exemplo, quente e frio é uma coisa só, ou seja, a temperatura. Mas dependendo do grau, vai estar quente ou vai estar frio. Então isso se enquadra em várias outras coisas, né? Amor e ódio é a mesma coisa, né? São graus diferentes de um sentimento. Medo e coragem é a mesma coisa. O que muda é o grau. Se você está num grau negativo, é o medo. No grau positivo, é a coragem. E assim vai em várias coisas. Todas as suas emoções, nesse princípio aqui, quando a gente se aprofunda nele, a gente entende o quê? Toda sua emoção tem um lado oposto. E quando você aprende a transmutar, você consegue mudar a polaridade com a força do teu pensamento. Claro que existe treino. Tem que treinar, tem que se fortalecer, tem que meditar. Mas, estou me sentindo desanimado. Qual é o oposto de desânimo? Entusiasmo. Então você, com a força da sua vontade,
do seu espírito, você vai mover o teu corpo para sair do desânimo, para ir para o entusiasmo. Que aí você pode fazer com pensamento ou com ações. Se você não consegue só com pensamento, você vai fazer com ações. O que me deixa animado quando eu estou triste? Escutar uma música? Dançar? Correr? Assistir? Jogar um videogame? Não sei. Você vai descobrir as coisas que vai mudar a tua polaridade. É isso que você vai fazer. É isso que um hermetista faz. Ele muda a sua própria frequência, a sua própria vontade. Isso é manipular a energia. Primeiro você aprende em si. Por isso que eu falei que é uma ferramenta, porque você aprende a manipular. Você aprende a manipular a sua e você pode manipular dos outros. Né? Você pode mudar a frequência da pessoa que está no negativo e trazer ela para o positivo. Assim como uma pessoa também pode mudar do positivo para o negativo. Isso está sendo feito o tempo todo, mesmo que a pessoa não saiba. E aí, continuando, né? Esse é o quarto princípio. O quinto é o do ritmo, que diz que tudo tem ondas, tudo sobe e desce. Né? Tudo que vai para um lado vai para o outro na mesma proporção. Então, a gente vive em picos e vales. Sobe e desce, sobe e desce. É uma onda. E o que você tem que aprender? Surfar na onda. Porque a sua vida, uma hora ela está lá em cima, outra hora lá embaixo. Só que em cada período tem algo que você possa fazer. Quando você está num período de baixa, é um momento de introspecção, de aprendizado. Os maiores aprendizados da vida é quando a gente está na baixa. Então, em vez de reclamar, de colocar a culpa em alguém, encontrar culpados, olhe para dentro de si, que você vai descobrir uma coisa muito valiosa em você. E aí, quando você volta para o positivo, isso desabrocha. Até porque uma árvore, para ser forte, ela primeiro cria as raízes lá nos profundos da terra, no escuro, no negativo. E depois ela sobe. Então, os momentos de baixa é um momento de introspecção. Não é que o negativo é ruim, né? É que você não está sabendo usar. Quando você estiver nessas fases, você usa para se aprimorar, para aprender, para olhar para dentro de si. E aí tem técnicas também para você não ficar indo muito para os extremos. Sabe aquelas pessoas que são como é que fala? Intensas. Eu sou intenso, eu gosto de grandes aventuras, eu gosto de grandes emoções. Tá, mas você pode ter certeza que da mesma forma que ela tem grande emoção, depois ela vai para o outro lado. Então é um grande prazer que depois vem, né, uma grande tristeza ou dor. Porque você está indo, então vai para um lado e vai para o outro. E se você gosta de viver assim, tá tudo bem, mas você já sabe, você teve um grande prazer, depois você tem uma tristeza. Por isso que vício vai ficando cada vez pior. Cada vez você aumenta a dosagem do vício, né? E você fica cada vez mais triste depois, né? Porque é a lei do ritmo. Aí você aumentou a dosagem, aí a tristeza é cada vez maior, a depressão é cada vez maior. Então o que você tem que fazer? Parar de querer ir para os extremos e entrar no caminho do meio, né? A gente busca o caminho do meio, do equilíbrio. Eu sei que o pêndulo ele sempre vai estar ali, né? Um lado e para o outro, um lado e para o outro, um lado e para o outro. Mas eu não quero ir para os extremos. Eu quero ir no caminho do meio, no equilíbrio. Então, eu sei que uma hora eu estou aqui no negativo, eu estou no positivo, mas eu estou sob controle. Eu consigo controlar a minha vida quando eu estou no negativo, e no positivo eu também consigo aproveitar, porque eu não vou para os extremos. Como eu sei que isso é uma lei, se eu for viver uma vida, por exemplo, hedonista, só buscando prazeres intensos, eu sei que eu também vou ter tristezas intensas. É simples isso. E não é, né? Isso não é achismo, isso é lei. A mesma intensidade do teu prazer vai ser da tua tristeza. Então você tem que buscar o quê? O equilíbrio, a plenitude, para você não ficar nesses picos. E aí tem o princípio de causalidade, toda causa tem o seu efeito, porque você vai vendo que um princípio ele conecta com o outro, né? Aí tem a causa e efeito, que todo efeito tem uma causa. Quando você identifica a causa, aí você consegue criar o que você deseja, porque você vai direto na raiz do efeito que você deseja, né? Tipo, você quer emagrecer? Emagrecer é um efeito. O que você tem que fazer então? Se exercitar, se alimentar, fazer dieta? A causa é essa. Você quer enriquecer? Tá, esse é o efeito. O que eu preciso fazer para enriquecer? Sei lá, investir, ter um próprio negócio, trabalhar. Aí tem várias formas, tem que estudar sobre o dinheiro, certo? Sobre a riqueza. O que eu preciso fazer? Não, quero ganhar na Mega Sena para ficar rico. Isso não é causa de enriquecimento. Até porque muita gente que ganha na Mega Sena depois fica pobre de novo, porque ela ganhou, olha o princípio do ritmo de novo. Ela ganhou um dinheiro do nada, muito dinheiro. Isso acontece com quem ganha herança e em Mega Sena. Ela ganhou um dinheiro de repente, muito dinheiro. O que acontece com a maioria dos casos? Pode pesquisar, 95% mais ou menos dos casos que ganham muito dinheiro repentinamente, da mesma forma que ela ganhou muito fácil, ela também perde muito fácil. É a lei do ritmo. Então não queira ganhar nada fácil, porque é aquilo que já fala o ditado, o que vem fácil vai fácil, é a lei do ritmo. Agora quando você aprende a construir, você vai controlando isso. E aí por último vem o princípio do gênero, que é
que diz que tudo tem seu princípio masculino e feminino, negativo e positivo, eletricidade e magnetismo. E qualquer coisa que você queira criar, você precisa ter os dois princípios de gênero. E isso não se trata sobre homem e mulher apenas. Tudo tem os dois gêneros, masculino e feminino, que gera algo, né? Então, quando você quer criar algo, você tem que identificar qual que é o polo feminino e o polo masculino, onde eu, unificando os dois, vai gerar uma nova coisa. Isso é alquimia. Isso é alquimia, né? Então, por exemplo, o nosso pensamento, ele é o polo positivo, o masculino, pensamento. Emoção é o quê? É o feminino. Quando eu conecto os dois, o meu pensamento com a minha emoção, eu gero um resultado, eu gero uma ação, eu gero uma manifestação, ou seja, eu dou fruto. Então eu gero algo em mim mesmo, usando o princípio masculino e feminino para gerar algo. É assim que funciona o princípio do gênero. Oi, amor. Bom, tem uma moça Rafael falou da ayahuasca, também fala dos perigos, tipo assim, a parte de consagrar no lugar legal, e da meditação também, meditação e oração, essas práticas diárias. Tá. Então, a minha mulher passou aqui, né, que perguntaram sobre a ayahuasca, sobre os perigos também, né? E é outra coisa, a mesma forma que eu alerto sobre estudar o Kaimbala, eu alerto sobre o uso da ayahuasca, não é para todo mundo também. A ayahuasca tá para todo mundo, mas nem todo mundo tá para ayahuasca, né? Então, não é uma coisa de oba-oba, não é uma coisa, eu vou tirar um barato, vou entrar numa brisa porque estão falando que você transcende a realidade. Cara, isso não é para isso. Você já começou com essa intenção no desrespeito da medicina sagrada, porque isso é sagrado. A ayahuasca é um negócio sagrado demais. Se você vai com essa intenção, nesse desrespeito, você vai se lascar. Essa é a verdade. Então, quando você for fazer, se tem interesse, pesquise, estude, busque ver os lugares, vá num lugar de respeito, né, que tem alguma tradição, identifique quem são os xamãs por trás, quem são os padrinhos, quem é que organiza, como é a vida daquela pessoa, isso é importante, qual é a vida da pessoa que está ali criando a ritualística, porque o que a gente frequenta, por exemplo, é de um yogi que já vive essa vida de plenitude há anos. Ele é um exemplo de ser humano iluminado. Ele é um dos meus mestres, um dos seres mais iluminados que eu já conheci na minha vida. Então, a cerimônia com ele vai ter a energia dele. Então, isso tudo é importante. Você vai consagrar, pesquise bem a casa, estude e saiba das intenções, porque não é brincadeira. Mas ela também tem um poder de cura, assim, ó. E não falo nem cura. Eu falo que não é, a ayahuasca ela não cura. A ayahuasca te mostra a causa da doença. Aí entra no princípio de causa e efeito. Você tá com uma doença, é um efeito. A ayahuasca vai te revelar a causa. Ela vai trazer você para dentro de si mesmo e vai te mostrar a causa da doença antes dela até se manifestar ou aquela que já está manifesta. E aí você é que vai curar. Você é que vai decidir mudar os teus comportamentos. Por exemplo, eu me curei do câncer que iria vir se eu não mudasse um hábito. A ayahuasca me mostrou que eu ia ter um câncer, que estava se desenvolvendo no espírito. Por conta do quê? Da bebida. Da bebida, né? Tinha problema com bebida. Então eu posso dizer, a ayahuasca me curou do vício. Mas, na verdade, quem me curou fui eu. Eu decidi me curar. Porque a ayahuasca pode te mostrar isso e você decidir não se curar. Todo mundo sabe. No final, às vezes, você já sabe o que você precisa fazer. Mas você não faz. Então, a ayahuasca ela te traz mais clareza do que você faz. E ela vai mostrar pra você. Olha, isso aqui, ó. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Ela me mostrou. Eu viajei pro futuro e ela me mostrou eu tendo câncer. Eu numa mesa ali de cirurgia e tal, tendo câncer. Ela me mostrou o meu futuro se eu continuasse tendo as atitudes que eu estava tendo no presente. Então, isso estava no espírito ainda. Ainda não tinha chegado na alma e nem na matéria. Então, o que eu fiz? Não quero esse futuro. Eu mudei o futuro e parei, larguei com isso. Larguei, aí eu decidi me curar. É assim que funciona a ayahuasca, ela revela, ela mostra onde estão as causas, aquilo que está te deixando doente. E aí a escolha de se curar é sua, porque aí depois isso vai ser diário. A cura é diária, porque é como tomar banho. Você tem que fazer praticamente todo dia, né? Você toma banho uma vez por semana, tipo, já tomei banho, não precisa tomar mais. Não, a cura, na verdade, é um processo de limpeza e de manutenção. Você tem que ter algo que você vai ter uma manutenção, né?
Que são as práticas, é a meditação, é a água, é beber sol, é pisar na terra, é ter um processo com você mesmo, é iniciar o dia com alguma prática, alguma ritualística. Aí falando da meditação, por exemplo, meditação não é silenciar a mente, não é não pensar em nada. Meditação é simplesmente você se permitir tirar um momento para se observar. Tem muita gente que tem dificuldade com meditação, mas meditação é porque ela foi mal difundida aqui no Ocidente. Mas a meditação não é não pensar em nada, até porque não tem como. Né? Os pensamentos, eles são movimentos da energia. E muitos pensamentos não são seus, são pensamentos que estão no campo. E aí quando você medita, você faz o quê? Você vai observar a mente. Você vai ativar o modo observador, você vai meditar e vai só observar. E você vai olhar os pensamentos como o quê? Como nuvens no céu, que vêm e vão, vêm e vão. E aí você observa e fala, nossa, olha só um pensamento, olha só uma emoção, olha uma memória, olha que legal, uma lembrança. Mas você não se identifica com nenhuma delas, isso é meditar. E aí tem as técnicas de respiração, né? Respirar fundo, uma técnica simples é respirar e contar 4 segundos. 1, 2, 3, 4, segura e solta. 1, 2, 3, 4, simples. Vai fazendo essa respiração ali, ó. E vai só observando. E você mesmo vai relaxando, você vai se controlando e você vai entendendo o que é seu e o que não é. Quais são as suas energias e quais são os seus pensamentos. E não se identifica com eles. Então é simples. Meditação é observar, é ativar o modo observador. E você fazendo isso pelo menos 5 minutos por dia já pode mudar o seu dia. Se você fizer isso de manhã, já muda o teu dia. Aí, mas eu não tenho tempo. Cara, você não tem 5 minutos, você está perdendo. Se você colocar no teu celular o tempo que você fica na rede social scrollando um monte de coisa aleatória, você vai ver que você tem tempo. O resto é desculpa. Muita gente dá desculpa. Então é aquilo. No final você sabe o que você tem que fazer. Oi. Dos Estados Unidos está perguntando, fala sobre Goetia. Ainda não vou chegar nessas duas não, Ney. Goetia ainda não é o momento não para sair aqui primeiro. Falou? Não vou falar sobre Goetia não. Eu não quero falar nem sobre corpos herméticos e Kabbalah ainda, quanto menos Goetia. Ainda não é o momento. Mas quem sabe futuramente, né? Isso aí eu busco, meu objetivo aqui é criar um processo cronológico, como se fosse uma série. Inclusive, se você tá me seguindo agora, tá me acompanhando agora, seguiu agora, veja o meu vídeo desde o início. Vai ver nos vídeos que vai ser como se fosse uma série, que vai dando continuidade, porque eu quero trazer as pessoas numa cronologia. Se eu trago um conhecimento fora, sem explicar a base, não vai ajudar. Né? Vai deixar mais perdida. É como você querer assistir lá um filme, você vai começar a série lá pela terceira temporada, né? Você vai assistir lá uma série na Netflix, você começa pela terceira temporada, aí você não vai entender nada do que está acontecendo. Então tem assuntos, eu estou filtrando bem, e eu preciso também, até eu preciso me conter em algumas coisas, e aí eu vou filtrando, por isso que eu tenho um grupo para trazer os temas, aí eu vou fazendo perguntas para eu entender o nível de cada um, para saber o que eu trago e o que eu não trago, né? Porque eu tenho que ter uma certa responsabilidade também do que eu vou trazer, para não piorar a situação, né? Então, apesar de eu fazer o alerta, mas assim, eu busco trazer primeiro uma base e alguns tipos de conhecimento eu vou trazendo aos poucos e vou vendo ali como que o próprio público, as pessoas que vão me seguir se comportam. Entendeu, Ney? Sara, maratonei todos, muito bom. É isso aí. Recomendo muito. Então, aí vai fazendo sentido, as peças vão se encaixando. Técnica de respiração, sim, ó. E o mantra então, o mantra né, tem a meditação do mantra. Por exemplo, você pode fazer, no vídeo que eu ensinei lá, por exemplo, a ativação da divindade interior, é uma meditação. Você pode colocar isso como uma ritualística. Você vai pegar a tua garrafa de água, todo dia pela manhã, de preferência faça sempre no mesmo lugar, aí você vai melhorando isso. Você pode fazer o quê? Pega um cantinho na tua casa, acende uma vela, acende um incenso, não importa o que você vai fazer. Não tem tipo, eu tenho que ter isso ou aquilo, não. Você vai criar o seu momento, sua ritualística. A única recomendação que eu dou é da água de vidro, né? Porque a água de plástico tem lá, né? Você sabe, né? Garrafa de plástico, você está colocando isso dentro de você. Então, quanto menos, né?
Então você coloca na garrafa de vidro. Então, mas aí você cria sua ritualística. Por exemplo, pô, todo dia antes de acordar... Não, antes de acordar. Depois de acordar, depois de, sei lá, escovar os dentes, eu vou lá pro meu cantinho, vou pegar minha água ali solarizada, vou entoar ali o mantra na minha água e vou tomar e vou meditar uns 5 minutos e vou iniciar o meu dia. Só isso daí já muda tudo. Sim, a seguidora preta ela falou que fez e sentiu uma energia muito forte e deu tontura. Você pode explicar? Então. Preta, o nome dela. Tá bom. Preta? É, tá com o nome preta. Então, Preta, se deu tontura, pode acontecer, né? Porque se você não está acostumada, principalmente até na meditação, quando tem uma técnica de segurar a respiração, dá tontura mesmo. Mas por quê? Porque você é como se fosse você treinar, né? É um treino músculo. Quando você vai para academia, você nunca treinou e você vai treinar, o que acontece? Não vai doer os músculos no começo? Então é normal. Às vezes pode dar algumas tonturas, né? Algumas coisas ali. Então diminui um pouco ali, talvez a dosagem ou o tempo, né? Mas é normal em algumas pessoas ter uma tontura porque você está fortalecendo o músculo. O cérebro também é um músculo, entende? O cérebro é um músculo, então por isso que dá uma certa tontura. Mas se você vai praticando, né, tentando não ser muito intenso, depois você vai ver que vai melhorando isso e você vai se sentindo melhor, né? Vai vir uma força e vai se sentir melhor. Mas é normal essa tontura e às vezes é um processo até de limpeza ali para poder fluir, né? O próprio sangue, né? Vai fluir dentro de você ali, as células, porque você está ativando elas, né? Então, se acontece isso, às vezes é porque estava muito adormecida algumas coisas ali, as tuas células. Então, tenta fazer, não precisa fazer todo dia, tenta fazer umas 3 vezes por semana, vai indo aos poucos e vai sentindo, vai se observando, tá? Mas é normal, é como treino, é como treinar e os músculos dói, aí depois de 1 ou 2 semanas, passa, né? Inclusive, tem um tipo de meditação que você quase consegue chegar no estado alterado de consciência que a ayahuasca traz. Mas eu não vou ensinar ele ainda. Mas tem uma técnica de meditação que você praticamente muda o seu estado de consciência. Você fica ali como se fosse o efeito da ayahuasca. Né? É um tipo de respiração ali, várias técnicas de respiração que você manda oxigênio para o cérebro e você entra ali num transe. Opa, apareceu uma mensagem aqui, ó, que vai acabar a live em 5 minutos. Detectamos inatividade. A gente perguntou, falou do livro Mais Perto que o Diabo. Neide, você conhece o livro Mais Perto que o Diabo? Sim, já li. Também tá ali no meu perfil lá, se você for nos livros, que eu recomendo, tá lá também, se quiser adquirir. E esse livro é muito interessante. Ele também fala de um princípio hermético também, do ritmo, só que numa linguagem um pouco mais popular ali que o Napoleão Hill traz, né? Dessa conversa ali com Mais Perto que o Diabo. Se você ler esse livro entendendo o princípio do ritmo, ele fica melhor ainda. Mas é um livro muito bom e é uma leitura de fácil compreensão, né? Porque o Napoleão Hill, ele entende dessas leis também. E ele tem todos esses livros dele se baseando nos princípios, né? Na Kabbalah e no Hermetismo. Aí ele trouxe numa linguagem mais popular e publicou vários livros com princípios herméticos, que são as chaves, né? Vamos ver mais alguma pergunta interessante aí, amor? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém leu o livro? Nem vi, né? Quem tinha respondido se já leu. Oi, Luana. Boa noite. Está de fora do país? Ah, tá. Comprei hoje pela manhã. Maravilha. Quem aqui não tem um livro, não puder comprar ainda, me chama no PV, eu mando o PDF, mas eu sempre recomendo a leitura do físico, claro, porque você tem que criar um relacionamento. Você tem que ver isso como uma ritualística, como algo sagrado que você vai fazer com você mesmo, é um momento seu. E, né, com PDF isso não é possível, é mais difícil. Aqui você risca, você se relaciona, você tira um momento para você e a absorção do conteúdo é muito melhor. Compre o livro. Você vai fortalecer o movimento também, claro, você vai também contribuir, mas se não puder ainda, eu mando o PDF, não tem problema, eu te coloco no grupo para estar acompanhando esse processo e a gente vai caminhando junto nessa jornada.
Qual o primeiro livro que você indicaria? Você fala antes desse? Porque o primeiro livro, se for do hermetismo, para se iniciar no hermetismo, é esse. Andréa, o princípio Sol, Triângulo, Corpo, Mente e Espírito faz parte dos princípios herméticos? Também está no conhecimento hermético. Fala também sobre a trindade, sobre a tríade. Lá no Kybalion fala sobre a tríade, fala sobre os corpos, os 7 corpos, fala sobre as dimensões de realidade, fala sobre os tipos de existências diferentes, que nem eu falei do mineral, né, as outras formas que vai alterando a cada encarnação. Então fala sobre tudo isso aí. A base são os 7 princípios, mas tem várias outras coisas dentro do conhecimento que vai correlacionando para você compreender cada vez mais. E é o livro que eu indico fora esse, fora o Kybalion, se você não quiser começar por ele, para você ter, por exemplo, talvez uma compreensão um pouco mais palpável, digamos assim, é O Poder do Agora, tá? O livro Poder do Agora e O Despertar de uma Nova Consciência. Os dois são do mesmo autor. Também está no meu perfil lá nos livros recomendados. Se você for lá, tá lá. Esses livros é super fácil de entender, tá? Não precisa de grandes níveis de intelecto ou entendimento. Então, se você, quer ler algo antes para se preparar para o Kybalion, leia esses 2 livros, O Poder do Agora e O Despertar de uma Nova Consciência, né? Nessa ordem, O Poder do Agora primeiro, né? E depois O Despertar de uma Nova Consciência. Inclusive, O Despertar de uma Nova Consciência, ele fala das formas de existência, né? E das formas de iluminação. Ele traz uma forma ali espetacular, falando, né, de como o vegetal transcende e depois vira animal. Ele fala do princípio hermético, só com uma outra linguagem, né? Inclusive ele fala que a flor é o último estágio da planta, né? Quando vira uma flor, né? Aquela flor linda lá, é a iluminação do vegetal. A flor é a iluminação do vegetal. E aí quando essa flor, porque a flor vem, ela não fica muito tempo, né? Ela se ilumina e logo, né? Depois ela nem tem mais utilidade, né? A flor ali direita. Então ela vai e essa parte daquele espírito, aquela alma que tem na flor, nas suas próximas encarnações, ela vai fazer parte de um animal. Mais ou menos assim. Reinaldo, cogumelos alucinógenos, tem algo a falar? Fala Não, porque eu não usei. Hã? Fala do Amazon Prime, tem documentários. Eu nunca usei, mas eu recomendo eu tenho um livro um vídeo que eu falei, né? Que o cogumelo é o fruto proibido que começou a despertar a consciência. Eu nunca usei, por isso que eu não posso falar sobre o uso. Mas tem um documentário na Netflix que são... Na Amazon Prime. É na Amazon? É, na Amazon. Tá, procura aí, Fungos Fantásticos. Isso. Tá? Que fala sobre o cogumelo, que já existe no planeta Terra há mais de 2 bilhões de anos. É um dos vegetais mais antigos do planeta e ele carrega toda a informação da Terra. O cogumelo carrega toda a informação da Terra. E aí, inclusive, foi assim que começou o despertar da consciência humana, lá nos primatas. Quando eles começaram ali por acaso, né, por uma intuição divina, comer os cogumelos e começaram a despertar a consciência. Né, começaram a ter consciência de si mesmo. Eu tenho até um vídeo falando lá, né, um dos primeiros vídeos falando que o cogumelo foi o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. Quando comeram o cogumelo, começaram a olhar, porque os primatas eles não usavam roupa, né, e depois eles começaram a ter consciência de si mesmos, começaram a criar coisas, começaram a criar roupa. Então o cogumelo é o fruto proibido, né, que comeram aqui no Jardim do Éden, que é a Terra. A Terra é o Jardim do Éden, né? Como eu já falei num vídeo aí, que o universo é Adão, a humanidade é a Eva. E o cogumelo é o fruto proibido e aqui na Terra é o paraíso. Aqui é o paraíso. Pode muita gente não acreditar, não ver dessa forma, mas é o paraíso. O planeta é um paraíso, aqui é um grande paraíso. Olha só a beleza de tudo que existe. Aqui é o paraíso, é o jardim do Éden. Mas é que a gente tem que desenvolver para conseguir de fato usufruir disso daqui da melhor forma. O link tá na bio e você pode me mandar também mensagem no privado que eu mando lá, tá? Kabbalah.
Kabbalah também é um conhecimento místico, antigo, que se complementa com o hermetismo. Tem que entender primeiro o hermetismo para ir para a Kabbalah, porque a Kabbalah já fala já das esferas de consciência, que são as 10 sefirotes, que são esferas de emanações divinas, que vão criando as coisas. Que toda manifestação ela tem os estágios, que são as esferas que estão na árvore da vida, né? A Kabbalah fala da árvore da vida, que é a descida da consciência até a matéria. Essa descida ela passa por 10 estágios que são as sefirotes. É um conhecimento complexo, nem dá para explicar direito, que tem que ter uma base, tá? Mas a Kabbalah se resume a isso, nessa consciência da árvore da vida ali, das sefirotes, e claro que tem muitas outras coisas ali, né? Sobre o Tikkun Olam, sobre a descida da alma, né? Quando a consciência ela estava junto com o todo. Ela explica um pouco dessa parte ali de quando a consciência desceu, porque ela só recebia luz e de repente ela quis se separar dessa consciência para viver uma existência onde ela queria se doar também. Aí a Kabbalah explica toda essa jornada de descida da consciência. Então é algo bem mais profundo e avançado. Falar sobre Rosa Cruz. A Rosa Cruz era, né, uma espécie de uma sociedade discreta, secreta, enfim, mas eu não tenho o que falar porque eu nunca fiz parte deles. Mas eles também usam, né, Kabbalah, eles usam os princípios herméticos, né, eles se baseiam nesses princípios, mas eu não tenho informações sobre eles em si, de como que funciona. Bom, pessoal, a gente já passou de 1 hora aqui. Eu tô me programando para não passar tanto de 1 hora, tá? Porque eu busco também dormir até umas 9, 9h30, porque esse horário para mim ele é sagrado para recarregar as energias, e se eu terminar muito tarde, às vezes fica um pouco comprometido ali o descanso. Então eu vou encerrar por aqui. Um prazer ter recebido vocês. Quem não me segue, segue. Quem não tem um livro, pede no privado. Quem quiser comprar o físico, eu recomendo, compre ali. Tem uma lista de livros recomendados ali no meu perfil também, que é os que eu falei aqui, certo? Antes do Kybalion, Poder do Agora, né? Tem ali o Despertar de uma Nova Consciência. Você pode começar por esse. E vamos avançando para o Kybalion, tá? Que aí é a base de tudo. E todo o restante dos outros conhecimentos que você vai adquirindo, eles vão se conectando. Você consegue interligar todos eles e as coisas começam a ficar mais claras. Sim, a live todo dia, mesmo horário, hein? 19h19. Eu só não sei se eu ainda vou fazer todo dia até sexta-feira. Talvez faça de segunda a quinta, tá? Talvez faça de segunda a quinta ali, mas vamos manter sempre esse mesmo horário, 19h19. Obrigado, Black. Satisfação, gratidão a todos aí que participou. Para mim também isso aqui é uma satisfação, porque é aquilo. Quando a gente também ensina, a gente também aprende. E eu aprimoro ainda mais o meu próprio conhecimento. Então, para mim é um prazer isso daqui. Tá compartilhando e vamos caminhando nessa, tá bom? Boa noite a todos, bom descanso e fiquem com Deus. Valeu, valeu, pessoal. Tô tentando finalizar aqui.